Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Bruno Cícero, eu sou bolsista do LPPE. E nesse ano de 2025, o mundo ele rememora algumas importantes efemérides da história contemporânea, né? Entre elas, os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, os 70 anos da Conferência de Bandung e os 50 anos da independência de Angola e Moçambique. Nesse contexto, o podcast História Presente ele apresenta a série especial, né? Efemérides de 2025, com o objetivo de debater esses eventos através de outros olhares, como o cinema, a literatura e os impactos no mundo atual. O primeiro episódio dessa série ela aborda os 80 anos do fim da Segunda Guerra, através do cinema, e alguns dos significados e memórias que os filmes construíram e ainda constroem, né? Dá para, inclusive, observar a presença do streaming nessa construção histórica, sobre este evento que mudou de forma indelével a ordem mundial. O podcast História Presente tem, portanto, a oportunidade de apresentar hoje uma entrevista especial com o professor Nilo André Piana de Castro, que vai conversar conosco um pouco sobre o cinema nos anos da Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra no cinema. Né? O Nilo é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui licenciatura e bacharelado em História pela URGS e mestrado em História pela PUC-RS. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas: cinema e história, cinema e ensino de história, televisão, história e política. É professor do Colégio de Aplicação da URGS. Né? Nilo, bem-vindo, obrigado pela participação aqui no História Presente. Quem vai meio que reger essa conversa somos eu, Bruno e o professor Flaviano, que é um dos orientadores, né, um dos principais professores ali do laboratório. E nesse primeiro bloco, a ideia é nos atermos ao cinema, principalmente a indústria norte-americana, nos anos da Segunda Guerra, ou como o cinema foi um agente naquele contexto da guerra. Por favor, professor Nilo, a palavra é sua. Bom, boa tarde, então. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, que temos bastante coisa para conversar. Vamos ver se a gente consegue aproveitar bem. Eu tinha começado a pensar numa forma meio cronológica, então falar primeiro sobre filmes sobre a invasão da Polônia, mas então a gente pode ir passando essa parte e vamos direto para Hollywood na guerra, que seria, né? Na verdade, os americanos começam a participar da guerra no cinema antes da guerra, antes dos Estados Unidos declararem a guerra. Aí vocês têm uma tela repleta de filmes americanos, acho que só em cima à direita tem um filme inglês ali, O Leão Tem Asas. Né? Hollywood, de certa forma, engaja antes do que propriamente a política norte-americana. Os Estados Unidos viviam sob o isolacionismo e era bem complicado participar da guerra. Roosevelt vai ter que esperar a ocasião certa. Porém, Hollywood, que era uma indústria com, digamos assim, uma participação judaica bastante grande, começa a engajar um pouco antes. Em 1939 já tem A Besta de Berlim, já tem uma série de filmes. Em 1940 tem filmes sobre a Guerra Civil Espanhola, Rise My Love, né? O Camarada X, que na verdade critica a União Soviética, O Correspondente Estrangeiro, que é um filme do Alfred Hitchcock. Tudo isso os Estados Unidos são neutros, mas está produzindo cultura. E esses filmes, na verdade, a maior parte deles são proibidos, né, de passar na Alemanha. A Alemanha e passar depois na Europa ocupada também, porque ainda enquanto a guerra é só europeia, a Alemanha vai ocupar uma série de países, mais da metade da Polônia, a Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, França, todos esses mercados aí vão ficar inacessíveis para os filmes norte-americanos, principalmente filmes políticos. Esses filmes, ou filmes que tratavam de assuntos referentes à Segunda Guerra Mundial. Né? O curioso disso também, que apesar de ter essa tela cheia, é que o Brasil, onde se assistia muito filme norte-americano, quase nada desses filmes vai poder ser visto na época nos cinemas brasileiros, porque o Brasil tinha uma censura muito ferrenha em relação a filmes com temas políticos durante o Estado Novo. Então, não podia atacar, né, digamos assim, atacar a Alemanha ou qualquer outro dos países beligerantes através do cinema, porque o Brasil, inclusive, nessa época, ainda mantinha, de certa forma, o duplo jogo de Getúlio Vargas na barganha por conseguir implementar aqui uma indústria siderúrgica. Então, tem uma série de filmes, uma grande parte desses filmes são disponíveis no YouTube. Né? Se procurar, é claro, não tem legenda, mas dá para acompanhar, até porque são filmes bem mais lentos, assim, um inglês
muito bem, com uma dicção muito boa, dá para acompanhar facilmente, né? A guerra, então, os americanos participam da guerra efetivamente no cinema antes de declarar guerra. A guerra se desloca em 1939 também para todos os mares, na verdade, e vai ter um evento aqui perto no Brasil. Em 1939, nós temos, no final de 39, tem a Batalha do Rio da Prata, que vira filme na década de 50. E foi um fator bem interessante, porque aqui de Porto Alegre, as pessoas podiam se deslocar para Montevidéu para assistir a batalha, porque o Graf Spee, o encoraçado de bolso alemão, ficou 2 dias inteiros no porto fazendo reparos para depois sair. O caso do cinema hollywoodiano conseguir e continuar a explorar a guerra, ele vai se tornar mais efetivo ainda a partir de dezembro de 1941, com o ataque japonês a Pearl Harbor. Com esse ataque, os Estados Unidos entram na guerra e praticamente imediatamente o cinema é transformado numa arma de propaganda, né? Numa arma de engajamento e numa arma, num veículo de treinamento de peças, de tropas. Porque o cinema, na verdade, também é um bom educador, um modelo para educar. As tropas serão basicamente treinadas em vários setores das Forças Armadas norte-americanas, serão produzidos filmes para treinar tropas, né? A entrada dos americanos na guerra vai liberar Hollywood para que eles possam produzir massivamente filmes de guerra. É claro, eles não estavam assim prontos para entrar efetivamente já nesse cenário, mas eles vão ter que dar uma adaptada, e eles começam a contar já um dos primeiros filmes de guerra norte-americanos, já com os Estados Unidos participando da guerra, é a Batalha da Ilha de Wake. Nossos Mortos Serão Vingados, eu acho que é em português, esse existe, foi lançado em DVD no Brasil, mas deve ter também inteiro no YouTube, tá? Wake Island, em inglês, de 1942, ele sai bem no início de 42, e no Brasil chamou Nossos Mortos Serão Vingados. São filmes intensamente patrióticos que tentam mobilizar a população americana, lembrando que o ataque a Pearl Harbor conseguiu com que os americanos todos se engajassem de uma forma massiva na questão de entrar nas Forças Armadas, de apoiar a declaração de guerra contra o Japão, e Hitler facilitou também para o Roosevelt declarando guerra aos Estados Unidos, esperando que os japoneses declarassem guerra contra os soviéticos na Ásia Oriental, né, onde faziam fronteira naquela altura. Fato que não ocorreu. Bom, os americanos entrando na guerra, o cinema também ele entra primeiro voltado para essa questão um pouco mais. Se antes ele estava tratando muito da guerra na Europa, agora ele se volta muito para a questão de enfrentar os japoneses. O cinema norte-americano, sobre a questão da guerra no Pacífico, ele é muito marcado por um racismo virulento contra os nipônicos, né? Uma caricatura muito terrível dos japoneses. A propaganda norte-americana vai ser extremamente racista em relação aos japoneses. A gente percebe isso assistindo qualquer filme do período. Eles não são um inimigo humanizado, muito pelo contrário, são desumanizados, caricaturados nas telas dos Estados Unidos e, consequentemente, a partir da declaração de guerra do Brasil e de outros países da América Latina, também nesses mercados. Eu não sei, na verdade, se esses filmes foram proibidos em outros países da América Latina, mas no Brasil estavam até agosto, um pouco antes de agosto de 42, quando o Brasil declara guerra à Alemanha, depois que vários navios brasileiros são afundados na costa brasileira, por um submarino U-571, se eu não me engano, afundou uma série de navios brasileiros e fez com que o Brasil acabasse entrando na guerra, né? O Brasil entrando na guerra e os filmes vão ser liberados. Um fato também um pouco inusitado disso é a questão do Chaplin, né? Com o Grande Ditador. O Chaplin vai ser censurado, de certa forma, nos Estados Unidos, meio tolhido, porque ainda vivia o clima do isolacionismo norte-americano em 1940, quando ele produz um filme sobre o Hitler, né?
E o filme, na verdade, não passa no Brasil em 1940, mas assim que o Brasil rompe relações com a Alemanha, o filme entra em cartaz no Brasil em 42. Bom, durante a guerra também tem uma série de filmes alemães, né? Então esses também não circularam tanto. Eu acho que o último filme alemão que passou no Brasil deve ter sido em 1941, até porque existia um controle muito efetivo dos mares pelos ingleses. Eram poucos navios alemães que conseguiam chegar até a América do Sul para trazer esses materiais, né? Trazer filme, enfim, fazer o comércio funcionar entre a Alemanha e os países da América ou de outros lugares do mundo. Na verdade, a Inglaterra controla os mares, isso gera um grande problema para a Alemanha, que vai se dedicar muito na questão da Batalha do Atlântico. A Batalha do Atlântico também tem muitos filmes relacionados, muitos filmes produzidos. Durante a guerra, até eles não são tantos. Tem um anterior à guerra, que é um filme com John Wayne, e tem um durante a guerra, que é Comboio para o Leste, né? Um filme com Humphrey Bogart, que é um filme bem interessante, porque a maior batalha de toda a Segunda Guerra Mundial é, na verdade, a Batalha do Atlântico, porque ela se estende de 1939, mais ou menos até o final de 44, quando os alemães deixam de ter uma força realmente operativa, né, no Atlântico. Eles têm pouquíssimos daí submarinos e não conseguem mais ter um peso tão grande. Tá? Cinema inglês é importante durante a Segunda Guerra Mundial, eles têm uma série de filmes, mas eles têm um cuidado, o cinema inglês tem um cuidado, ele é um cinema menos, digamos, menos incisivo que o cinema americano, ele trata mais do drama humano, trata mais também digamos assim, de uma mobilização consciente da população inglesa no sentido de resistir à guerra, porque a Inglaterra se viu sozinha ali por 1940, quando cai a França, e estava na iminência de cair, né? A Batalha da Grã-Bretanha, né, acaba sendo vencida, e daí já entra um outro fator que recentemente foi celebrado no cinema, mas que o cinema levou bastante tempo para poder celebrar, que é a questão do Enigma, né? Ou O Jogo da Verdade, que é aquele filme em inglês bem interessante, embora está aqui até, eu acho que está aí as cenas, né, que é baseado na história do Alan Turing e os espiões de Bletchley Park que vão conseguir decifrar os códigos nazistas. Na verdade, essa história é bem ficcionada também, né? O Enigma, várias vezes, ele soube o código nazista e várias vezes, quando foi trocado esse código, eles ficavam no escuro. Ou quando foi acrescentado um novo rotor na máquina, também eles perderam esse contato. A Batalha da Grã-Bretanha foi vencida pelos ingleses e foi muito retratado no cinema. Os americanos, já em 1941, antes de entrar na guerra, tinham 2 filmes sobre voluntários norte-americanos que teriam ido lutar pelos ingleses na Força Aérea, na Royal Air Force, na RAF, em 1940 e 1941, antes dos Estados Unidos entrarem na guerra. Aí foram filmes de época da Batalha do Atlântico, né? We Dived Down, e The Cruel Sea, na verdade, é um filme da década de 50, mas eu acho esse um dos melhores filmes. É um filme bem, digamos assim, não romantizado e muito pouco exagerado na narrativa. We Dived Down é um filme realmente feito durante a Segunda Guerra, e The Cruel Sea, na verdade, não. Né? São que vários filmes posteriores à Segunda Guerra Mundial, mas tratando da Batalha do Atlântico. Inclusive um filme alemão ali que conta a história do capitão Gunther Prien, que é o Prim, que na verdade, o Flaviano que deve me corrigir aí, porque a minha pronúncia de alemão é rocambólica, né? Na verdade, esse é um herói que entrou numa base inglesa e afundou um navio importante inglês, numa missão super arriscada ainda em 39. Tá? Tem alguns filmes aqui, Das Boot é o clássico alemão, que virou até uma série com várias temporadas. Eu não gosto tanto de série. Mais recentemente foi feito Greyhound, também sobre a Batalha do Atlântico e Comboio para o Leste. Essa Batalha do Atlântico ela é importantíssima,
importantíssima, né? Uma vez que a Inglaterra ficaria isolada, não teria como resistir. E ela se dá muito em torno de tecnologias desenvolvidas durante a guerra. Não só a questão da quebra do código, mas também a produção de sonares, radares, uma série de tecnologias, torpedos acústicos, uma série de coisas que vão ser muito desenvolvidas durante a Segunda Guerra Mundial. Lembrando também uma outra coisa, que a gente está vendo uma cena ali de um afundamento do navio, uma outra coisa que a gente acaba esquecendo sobre a guerra é que essa é uma guerra muito filmada já, né? É uma guerra que todas as unidades tinham uma preocupação em fazer registros. Não só Hollywood entra na guerra em 1941, mas todos os países mobilizaram unidades cinematográficas para registrar os frontes de combate. E isso acabava sendo feito através de jornais da tela que eram exibidos. Então, aqui no Brasil, se acompanhava a guerra no cinema. Antes da guerra se tornar mundial, em 1940, tu podia ir num cinema e assistir na mesma programação jornais ingleses e jornais alemães, ou um jornal italiano da Luce, né, da Luce, ou um jornal norte-americano que tinha imagens britânicas para retratar a guerra. Então era bem interessante o cinema como informativo, como uma mídia que trazia imagens, e a imagem passava pela realidade, né, dava um relato bem interessante da guerra. A guerra se estendeu em 41 ainda para a África, né, tem imagens reais aí do Rommel, né, claro que isso era feito para fazer propaganda, os alemães tinham um cuidado todo especial em relação à propaganda e produziram documentários de guerra muito melhores que os aliados. Os aliados confessavam que os filmes alemães eram muito melhores, os filmes alemães eram baseados numa narrativa pela imagem mesmo, com pouca verbalização, enquanto os aliados tinham muita verbalização, não deixando que as pessoas prestassem mais atenção na imagem, que é bem mais emocional, né? A Inglaterra e os Estados Unidos já se aproximavam antes dos Estados Unidos entrar na guerra, a Alemanha invadiu os Balcãs ali e tem alguma produção de cinema, ali em cima vocês têm filmes americanos feitos durante a guerra, os dois mais de cima à direita da tela, à esquerda da tela, na verdade, Shatniks, né, The Fighting Guerrillas, e Underground Guerrillas, são dois filmes norte-americanos feitos durante a Segunda Guerra Mundial. Todos os outros três que aparecem aí nessa tela são posteriores. Eu recomendo muito a 25ª Hora, é um filme excelente sobre aquela questão ali das nacionalidades, daquele mosaico cultural e de nacionalidades dos Balcãs, né? No caso, esse é um filme muito interessante com Anthony Quinn, que ele é um romeno, mas ora ele é confundido como sendo um puro exemplar de um tipo mais primitivo de ariano, então ele vai ser usado para ilustrar revistas de propaganda. Esse é um filme que eu vi ainda quando eu era criança, eu achei ele muito fascinante e ele não perdeu a sua força. O livro, curiosamente, não é tão bom. Eu li o livro, tive a oportunidade de ler o livro em que é baseado. O livro é muito anticomunista e aí se perde muito só no anticomunismo, enquanto o filme é muito mais um retrato humanizado das relações étnicas dos Balcãs, tá? Sobre a ocupação alemã. É bem bom. Tá? Aqui são mais filmes depois da Segunda Guerra Mundial sobre os Balcãs, seguem os filmes sobre os Balcãs. Né? Os alemães também vão ter um cuidado em registrar todas as operações deles com paraquedistas, que vão culminar na tomada da ilha de Creta, que é uma invasão que fracassa, porque os ingleses já sabem até a hora que eles vão chegar, porque o Enigma já tinha informado, né, eles tinham quebrado o código, e sabiam exatamente a hora que os alemães iam descer em Creta de paraquedas. E aquela historinha que não pode atirar em paraquedista, né, isso é só para filme mesmo, porque na guerra ninguém respeita. Tá? Quando os paraquedistas alemães desceram, eles foram muito atacados no ar ainda, e foi a última vez que o Hitler usou em larga escala os paraquedistas, porque as baixas foram muito elevadas. Aí vocês têm uma série de filmes sobre a Grécia na Segunda Guerra Mundial, eu acho que só tem um com título em português ali, Mulheres no Front, é um filme italiano, é muito bom o filme,
E tem filmes aí que são questões sérias e filmes que são bobagens, né? Tem um filme alemão do Herzog ali, né, Os Sinais de Vida, que eu gosto muito, ele tem inteiro no YouTube, aqui embaixo à esquerda. Canhões de Navarone é uma bobagem, né? Uma ficção, mas fez muito sucesso no cinema. Também tem isso, né? O cinema também conta histórias que não existiram na Segunda Guerra Mundial, ou seja, filmes que são baseados na Segunda Guerra Mundial para contar histórias fantásticas que não ocorreram de fato. Mediterrâneo, Capitão Corelli são filmes também contemporâneos, não da época da guerra. 1941 também vai marcar a invasão da Rússia, antes ainda do ataque japonês a Pearl Harbor. Em julho de 1941, a Operação Barbarossa, a maior invasão da história, né? Vai lançar os alemães, mas não só os alemães, também os romenos, os italianos, os húngaros, né? E os croatas vão se lançar contra a União Soviética, também um contingente de espanhóis, a Legião Azul, que são os fascistas espanhóis, vão ser lançados contra a União Soviética, e daí dá abertura para uma grande quantidade de filmes também. Muitos filmes mais contemporâneos, ou seja, pós-Segunda Guerra Mundial, mas tem alguma coisa feita durante a Segunda Guerra Mundial também. Tem filmes russos que hoje em dia a gente consegue acessar alguma coisa, e tem, na verdade, mais adiante, eu acho que eu vou chegar nos filmes americanos que foram feitos durante a guerra e que depois vão ser cobrados durante a Guerra Fria como sendo comunistas. Na verdade, eram filmes feitos por um aliado de ocasião na época, a União Soviética era aliada de Inglaterra e de Estados Unidos, mas mais tarde isso será cobrado. Esses que estão na tela aí agora que vocês estão vendo são filmes de 60 e 70, da década de 60 e 70. Aqui são filmes espanhóis retratando a participação da Divisão Azul, né, na Rússia. Um filme italiano muito bom que tem no YouTube, sem legenda, chama Italiano Brava Gente. É muito interessante, muito legal, um filme da década de 60, italiano, mostrando os italianos lutando na Rússia. Na Rússia, Nilo, não é o general Inverno que vai vencer, mas sim a resistência dos soviéticos, inclusive esse filme, A Resistência, é muito bom. As Bruxas da Noite, que virou livro, tem uma série russa que é disponível também no YouTube, daí dá para ver, mas só com legendas em inglês ou falado em espanhol, é interessantíssimo. O Nilo, ataque japonês, que transformou a guerra em mundial de fato, daí, porque antes tu tinha uma guerra que já tinha se transformado em euroasiática quando os alemães atacaram a Rússia. Só um minutinho, Flaviano? Pois não? oi, Nilo. Não, e assim, Oi. ó, só então, pegando um gancho desse teu tema aí para parar um pouco nele que eu acho interessante. Bom, tu começou dizendo então, o cinema Hollywood ele entra, né? Ele acaba sendo um agente, né, da guerra, Sim. até, enfim, independente até do isolacionismo americano lá da década de 30. Mas a minha pergunta é o seguinte, queria que tu parasse um pouco no tema, porque eu acho que o cinema, ou mesmo, já que estamos falando de Hollywood, ele vai, né, nesses anos de guerra, atuando conforme a conjuntura do momento. Quando dá o pacto Hitler-Stalin, o pacto de não agressão, Hollywood produz filmes pró-soviéticos, né? Eu acho que até de aproximação diplomática, elogiando o Exército Vermelho, é isso mesmo. Queria que falasse um pouco desses filmes, parasse um Não, ele, pouco na nele. verdade, produz um filme crítico, que é o Camarada X. Os filmes pró-soviéticos, na verdade, são depois que rompe o pacto entre Hitler e Stalin. Os filmes pró-soviéticos são a partir da entrada dos Estados Unidos na guerra, porque daí é feita uma aliança de fato. Nos Estados Unidos existia uma corrente de produzir filmes antissoviéticos, na verdade, já desde a década de 20. Tá? Filmes, Hollywood não era muito, não era nem um pouco, na verdade, a favor da União Soviética. Né? Ela muda de comportamento com a declaração de guerra e com essa aliança que vai se fazer. Aí, ó, tá na tela aí a aliança, a revista Time Não, tá na tela. e Isso. a revista Time, Inglaterra e União Soviética, e daí eles vão ter as primeiras conferências e eles vão decidir que o inimigo principal é a Alemanha nazista, então é vencer primeiro o inimigo principal, que é a Alemanha nazista, e depois o Japão.
E o Japão, de fato, não era o principal inimigo, porque a capacidade industrial do Japão era, digamos assim, uma fração da capacidade nazista, que, por sua vez, era uma fração da capacidade norte-americana, da indústria nazista. Daí, em 1942, com a virada da guerra, tu vai ter uma série de filmes americanos também. Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem dos filmes americanos pró-União Soviética. Eu devo estar chegando perto agora aqui e eu vou achar. Mas tem uma série de filmes, tem desde... Esses aqui são filmes americanos contra o Japão na Segunda Guerra, todos esses. Deixa eu completar essa tela aí, então, só para dar uma olhada. Bruno, se quiser fazer algum comentário, uma pergunta. Não, vamos falando, que daí vai ficando mais dinâmico. Deixando. Senão... Eu só ia falar sobre o que você colocou aqui até no roteiro do Five Came Back, né? Que é uma série da Netflix, sobre alguns soldados dos Estados Unidos que foram gravar, né? E depois acabaram virando. Acho que foram diretores de cinema, não foram? São diretores que saíram de Hollywood e foram filmar a Segunda Guerra Mundial. É Frank Capra, é William Wyler, é o Huston, John Huston, é o... Parei que eu pego aqui porque eu tenho o livro. Tem até 2 vezes o livro, daí eu já vejo aqui quem eram os 5. É o William Wyler, John Huston, George Stevens, Frank Capra e o John Ford, que era o cara dos faroestes. Né? Esse é muito bom, todos eles produziram. Só que eles não estavam fazendo filmes de ficção, eles estavam fazendo documentários. Inclusive, eles Mostra o livro, produziram... Nilo, por favor. Peraí, vou fechar aqui e vou para a tela de novo. Vamos ver se eu apareço aqui na tela. Esse aqui é o Nacional 5. Voltaram. Tá? Na verdade, o meu está Né? fechado, Pronto. porque esse Já livro vai. não tinha saído no Brasil e eu tinha comprado ele, já tinha lido ele em inglês. E Pode mostrar a de partir novo? desse livro foi feita uma série. Né? Mas eles não foram para a Europa para fazer filmes de ficção. Eles foram lá para produzir documentários para mostrar, para convencer o público norte-americano que era importante lutar a guerra. Né? Why We Fight é o nome dessa série e vocês encontram ela inteira no YouTube. Eu tenho também ali os DVDs. Se der para dar um pause, aí eu posso buscar. Why We Fight, a série completa, cujo coordenador era o Frank Capra. Frank Capra era um diretor de mega sucesso nos Estados Unidos no período. Ele havia já ganho 2 Oscars, né? Ele tinha uma série de filmes importantes. Ele era um cara que fazia uma propaganda do American Way of Life, apesar de ser um descendente de italianos e de, no começo, simpatizar um pouco com o Mussolini. Mas muita gente simpatizou com o Mussolini, que é o cara que conseguiu fazer os trens andar no horário certo na Itália. Né? Então, muita gente simpatizou. A Guerra Chega à América, a Batalha da China, são 2 filmes por DVD, mas vocês encontram na internet isso sem às vezes até legendado no YouTube, porque isso aqui já virou direitos, como é que se diz? Domínio público, né? Todos esses filmes. A Batalha da Rússia são 2 documentários que mais tarde vai ser cobrado quando vier a ideia contra a luta contra o comunismo. Dividir e Conquistar, a Batalha da Grã-Bretanha. Essa é a Batalha da Grã-Bretanha, feito por eles. Esse filme foi muito exibido para treinar tropas e para mostrar para as tropas por que se estava lutando. E também eles fizeram para medir o quanto funcionava esses filmes. Então, tu mostrava isso para os soldados e depois tu fazia uma enquete para eles, o que eles acharam e tal. E também se teve uma ideia, a princípio, que esses filmes seriam passados no cinema e o público pagaria para assistir. Mas logo o público estava saturado de imagens de documentários de guerra e os filmes acabaram sendo fracassos do ponto de vista financeiro e econômico, como atração para público no cinema. Mas aí eles passavam, acho, tipo antes de outro filme, né? Usaram de outra forma e usaram para mostrar para tropas, para mostrar em escolas, para mostrar em universidades, para mostrar em diferentes lugares, né, para mobilizar o público norte-americano em relação à Segunda Guerra Mundial. Né? O público também ficou um pouco cansado, o público americano é um público meio exigente. Na verdade, a guerra a gente lê ela de uma maneira assim,
teve uma mobilização total nos Estados Unidos. Houve uma grande mobilização, mas os americanos cansaram também da guerra quando ela chega no final. Por isso é necessário também fazer toda aquela jogada de Iwo Jima. Lembram do filme do Clint Eastwood, A Conquista da Honra, que é transformar tudo num grande evento publicitário, porque era necessário vender a guerra e o público interno norte-americano estava cansado da guerra. Ele não estava cansado porque morriam muitos americanos, ele estava cansado porque tinha pouca gasolina, tinha pouco filme, tinha pouca seda, tinha pouca comida, tinha pouco café, estava tudo racionado na sociedade. Eles não estão cansados porque eles foram destruídos, eles estão cansados porque a guerra está tornando a vida um pouco mais complicada, né? Porque as mulheres estão no mercado de trabalho, porque não tem beisebol, tem que fazer o beisebol feminino, até tem um filme sobre isso, uma equipe muito especial, com a Madonna, com a Dina Davis, o Tom Hanks, né? Um filme e mostra também o grau de descontentamento. Os Estados Unidos participam, tipo, não lutam a parte de 39, nem 40, e praticamente não lutam 41. Mesmo assim, em 1945, a população interna está extremamente cansada. É preciso fazer constantes programas para mobilizar essa população, né? Danilo, assim, Ter interesse pela guerra, a aceitar os gastos e os sacrifícios internos da guerra. Então, tem que produzir. E uma pergunta, assim, eu acho que, claro, a indústria de Hollywood já era dominante no globo desde a Primeira Guerra Mundial, que ela se torna hegemônica, né? E eu acho, claro, que ela vai se desenvolvendo, o cinema vai se desenvolvendo, a indústria cinematográfica, Hollywood, cresce nos 30, na Segunda Guerra. O que eu queria colocar, né, é que nesse sentido, assim, é uma pergunta, assim, até que ponto a guerra, poderia falar sobre isso aí, auxiliou no desenvolvimento da indústria cinematográfica? Sei lá, câmeras com avião, novas tecnologias, porque foi nos períodos da Segunda Guerra que começaram, inclusive, os filmes a cores, né? Acho que não só Hollywood, mas, por exemplo, a cinematografia alemã em 44 produz, já com a guerra se perdendo, a Alemanha, né, apanhando de todos os lados, produz 2 filmes coloridos, né? Como é que Tem uma Hollywood questão bem interessante sobre isso, né? Que é a questão do Agfacolor, né? Que é a película colorida alemã, e o Goebbels era fascinado pelo cinema norte-americano. Ele achava que o cinema norte-americano achava que os Estados Unidos não tinham uma cultura, mas que eles tinham uma grande indústria e que eles conseguiam fazer grandes filmes. Então, o filme preferido do Goebbels é E o Vento Levou, né? Ele tinha conseguido uma cópia capturada no início da guerra e ele não cansava de exibir esse filme para convidados, né? Ele fazia festas e ele, vou mostrar aí O Vento Levou. O filme é perfeito, né? Um filme excelente. E ele tinha uma obsessão em que o cinema alemão só produziria em colorido quando eles conseguissem reproduzir cores tão boas quanto em O Vento Levou, que aí vai levar eles a fazer uma pesquisa, né, para produzir essa película colorida que vai chamar o Agfacolor. Curioso é que os russos capturam um pouco de Agfacolor também e produzem uma parte do filme lá sobre o czar maluco, lá, o Ivan, o Terrível, né? Eles produzem uma parte colorida com a película alemã, porque os russos não tinham película colorida, mas eles capturaram na linha de frente. Também isso é curioso, né? Esses filmes foram usados para documentar coisas, produzir propaganda com alta qualidade. E o que tu falaste também, tipo, colocar câmeras em aviões, colocar câmeras em blindados, colocar câmeras nos navios, tudo era filmado. Então, a batalha do Bismarck, que quando ele está sendo caçado pelos ingleses em 1941, o maior cruzador alemão, o orgulho da frota de superfície alemã, na primeira salva que o Bismarck desfere, ele explode o Hood, que é um cruzador inglês. A primeira salva de tiros, o Hood explodiu. E os alemães estavam filmando. Vale a nota que era o orgulho da frota britânica. O HMS Hood era o orgulho mas da ele era um navio velho comparado com o Bismarck, assim, era uma coisa antiga, meio capenga mesmo. Os alemães acertaram exatamente o paiol de munições, né, dele, e ele explodiu, quebrou no meio, praticamente levando toda a tripulação a óbito, mais de 2.000 mortes.
com uma salva certa. E os caras filmaram do Bismarck, é longe, né? Mas filmaram. E daí o que eles fizeram? Eles pegaram um dos 2 hidroaviões que eles tinham, que eram essenciais para manter a segurança, porque podiam fazer patrulhas longe e depois retornarem, daí amerrizar e ser içado de volta, e mandaram com as filmagens para ir para o continente, para levar a grande vitória deles para ser exibido imediatamente em tela, para virar jornal de tela. Tá? Então, era essencial, assim, do ponto de vista da propaganda. A Kriegsmarine tinha, a Luftwaffe tinha, e a Heer, que é a Wehrmacht, tinha unidades de filmagem. Os alemães eram tão obcecados com essa questão de registrar, não só para propaganda, mas também como documento, que eles filmaram o que não deveria ter sido filmado, né, no fim das contas. Eles acabaram filmando campos de extermínio, algumas ações punitivas, coisas que depois vão servir de provas contra eles, inclusive no Tribunal de Nuremberg. Contra alguns deles, algumas coisas foram filmadas, digamos que não deveriam ter sido, né? Tu perde um pouco do controle à medida em que tu tem uma obsessão com essa questão de registrar a imagem, que era uma coisa emotiva para fazer grandes peças de propaganda e para convencer o público. Tem coisas curiosíssimas do uso da imagem. Por exemplo, Goering usa imagens de uma ofensiva que os canadenses fizeram contra Dieppe em 1942. Eles atravessaram o canal num lugar super fortificado, tomaram o maior cor dos alemães ali, que era ali o que eles estavam esperando que os caras fossem, tomaram uma surra, morreram milhares de canadenses, outras centenas foram capturados. Os alemães filmaram tudo. Em 1944, quando a Normandia está sendo invadida, o Goebbels monta um jornal com essas imagens de 42 para dizer que está expulsando os aliados do desembarque. Né? Tu produz várias coisas. De Gaulle caminhando pela Champs-Élysées em 1944, dizendo que ele é o libertador de Paris. Quando ele chegou em Paris, Paris já estava liberta. Né? Mas ele foi filmado caminhando pela Champs-Élysées e passou para o mundo inteiro como se fosse ele que tinha libertado Paris. Paris tinha sido liberta pela resistência, muito capitaneada pelo Partido Comunista francês. Mas quem levou a fama para o mundo todo foi De Gaulle, que era lá o comandante da França Livre, e que nem todos os franceses gostavam, porque boa parte dos franceses, inclusive, era colaboracionista. Mas o cinema também produz isso, ele produz visões falsas sobre a guerra. Também essa construção do dia D como sendo o grande, o mega, o decisivo evento da Segunda Guerra Mundial é uma construção pós-guerra, né, e uma construção muito ocidental, valorizando sobretudo Estados Unidos e Inglaterra. Nilo, quando, na então, verdade, assim, eles estão ali porque eles já estão com pressa, né? Daqui a um pouco não vai ter mais o que a gente tomar, porque os russos já estão na Polônia de novo. Então a gente tem que desembarcar o quanto antes agora. Aproveitando esse gancho nisso, só aproveitando o gancho do dia D, bom, Bruno, tem algum comentário, pergunta aí antes? Alguma coisa a Não, mais sobre isso? porque quando os aliados também, eu já li alguns livros sobre a Segunda Guerra Mundial, alguns vários, para ser bem honesto, e quando os aliados eles invadem no dia D também, eles invadem a Normandia, existe uma pressão do Stalin pedindo um desembarque na Europa Ocidental para aliviar um pouco da pressão no fronte oriental, porque as forças nazistas estavam todas concentradas em cima da União Soviética, territorialmente falando, dentro da Europa. E você tem Sim. uma distensão dessas tropas, Mas eles já inclusive... pediam isso desde 1942, né? Sim, Foi que aí daí tem que os... Dieppe, acontece que aquela Dieppe, na catástrofe. verdade, é uma sacanagem, só para justificar, Sim, não dá para invadir. Não, exato. Aí manda eles os passam, canadenses lá para ser massacrado e diz, não dá para invadir. aí eles Vamos começam a invadir a Itália. planejar a invasão. Era a estratégia do Churchill, né? O o ventre Soft do Underbelly. crocodilo. Isso. É o ventre do crocodilo, mas é a mesma estratégia dele na Primeira Guerra Mundial. Né? O Churchill era obcecado com ideias fixas e ele não era um bom estrategista. O Churchill, Galípoli está aí para provar. Churchill não era um bom estrategista. E a Itália, né, qualquer um que tem uma ideia do relevo da Itália sabe que é bem complicado tu avançar por terra na Itália. Os caras ficam encaraptados lá em cima de um monte para te tirar eles de cima de cada morrinho da Itália, precisavam mover muita tropa. Na Itália também se usa muita tropa que não é nem inglesa e nem americana.
né? Se bota marroquino, se bota francês livre, se bota polonês livre, se bota até os brasileiros para lutar lá na Itália, né? E Nilo, Todo assim, mundo ó, que cabe a gente põe lá na Itália, né? falando assim um Também. pouco agora, começando, mas claro, não só sobre isso, um pouco sobre o cinema na Segunda Guerra, nessas décadas e anos de pós-guerra. Se tu quiser retomar algumas imagens, fica à vontade, mas pegando o teu gancho sobre o dia D, né? De fato, assim, eu acho que o cinema, por longas décadas no século XX, né, construiu a ideia do dia D como o dia da vitória, né? Sim. Claro, contando a história de um lado, apagando, por exemplo, o papel do Exército Vermelho, etc. Queria que tu falasse um pouco disso, né? Talvez assim, década de 50, 60, 70. Bom, eu acho que até a década de 80, até o final da Guerra Fria, foi muito isso aí, Tem tá? outros fenômenos mais interessantes, porque tu tem que, na verdade, por exemplo, com a divisão da Alemanha, tu tem que reabilitar os alemães, né? Então, na década de 50, tu vai ter que produzir uma filmografia que reabilita os alemães. Eles deixam de ser só o inimigo terrível, nazista, fanático, maluco, e vão surgir os patriotas alemães que estavam lutando, não tão Personagem. diferentes dos norte-americanos ou ingleses, e o cinema vai produzir isso aí com A Raposa dos Mares, uma série de filmes. Tem até um filme sobre o Werner von Braun, né, que é o cara que está comandando, na verdade, o programa espacial norte-americano, e cujas fotos dele, como oficial da SS, surgiram, só foram circular de novo, olha que loucura, as fotos só foram aparecer de novo na segunda década do século XXI. Tinha tido um trabalho tão perfeito de ocultar todas essas fotografias, né, que a gente não encontrava a fotografia do Werner von Braun em uniforme. Tu encontrava ele vestido de civil, assim, o cara que era comandante do programa de foguetes alemães. E aí o filme dele eu não lembro agora o nome do filme, mas era Mirando as Estrelas, e os ingleses fizeram um trocadilho, fizeram uma graça com a propaganda do filme, que era Mirando as Estrelas, mas acertando em Londres, né, que eram as V2 que estavam caindo sobre Londres, né, mas aí já era um filme reconstruindo a imagem do Werner von Braun, porque ele estava lá nos Estados Unidos comandando o programa espacial norte-americano, não só o programa espacial, um programa balístico ligado a armas que podiam disparar artefatos nucleares. Inclusive, ele vai morrer de câncer porque ele estava lá no lugar onde eram testadas essas armas, tá? O von Braun. Né? Nilo, assim, ó, mas voltando um pouco sobre a questão do dia D, essa memória aí, digamos assim, consolidada pelo cinema, por Hollywood principalmente. Tem Acaba a Guerra Fria, anos 90. Acaba a Guerra Fria, anos 90 tem o Resgate do Soldado Ryan, que é um desses consolidadores. 98. Assim. 98, que é o... o Resgate do Soldado Ryan é um filme que tem um certo naturalismo no começo, aquela cena ali da Batalha de Omaha, que é a única praia que eles se deram mal, porque eles desembarcavam em 5 praias. E aí Omaha era a praia que deu tudo errado. Eles não atiraram nos lugares certos das defesas alemãs, deu tudo errado. Ou talvez tenha sido até proposital, né? Se a gente especular um pouco mais. Se a gente quiser inferir, assim, né, no campo das hipóteses, porque era preciso pagar um preço em sangue para justificar um grande sacrifício de tomar o continente de volta. Tu tinha ali naquela região da Normandia, acho que as ordens alemãs elas eram emitidas em 15 ou 20 línguas diferentes. Tu tinha bielorrusso, russo, tcheco, italiano, tinha um monte tinha coreano, para te ter uma ideia, lá estacionado ali para defender a Normandia. O azar de Omaha, que ali existiam 2 unidades de SS descansando da frente leste. Elas tinham sido transferidas para lá para passar um tempo descansando. Não sei se eram SS, mas tinham 2 unidades muito experimentadas de combate que estavam relativamente próximos também em Omaha. Eles não conseguiram destruir as estruturas de defesa alemãs e aí os caras foram lançados contra o fogo direto, e eles tiveram ali tipo 50% de todas as baixas de toda a invasão.
de lançamento de paraquedas, dos navios, dos desembarques todos, a metade do que morreu tudo em Omaha, que era uma só das 5 praias. Mas a Né? pergunta assim, Então, que eu queria fazer, a pergunta era assim, tu acha que, claro, 98, esse filme, assim, né, Soldado Ryan e as suas, né, Spielberg, essa grande indústria, né, cinematográfica, consolidando essa ideia de dia D. Mas depois, assim, eu acho que entra anos 2000, né, com toda a questão daí, claro, 2001, né, enfim, Bin Laden, eu acho que, assim, a própria cinematografia entra com um novo período de grandes guerras, ou de grandes ameaças, né, enfim, de guerras pelo globo. E além disso, a gente entra também com a internet, com os streamings aí. Eu queria saber, assim, se tu acha que com esses novos livros e filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, outros temas, outros países até ganhando protagonismo, um pouco desse dia D já mudou um pouco. A ideia do dia D enquanto o bastante. dia da vitória teria já um pouco pelo menos mudado alguma coisa. Digamos que até o resgate do soldado Ryan, digamos que ainda era aquela celebração do tributo norte-americano e inglês, no fim, em invadir de novo o continente europeu, retomar o continente europeu, libertar o continente europeu. Mas eu acho que com a circulação das informações, se sabe que 3/4 das forças alemãs estavam de fato lutando na frente leste, que a guerra lá foi muito maior, mais incruenta, digamos, ou cruenta, na verdade, ou um sacrifício constante, uma guerra sem quartel em momento nenhum, né? Então foi digamos, um nível muito mais destacado lá do que aconteceu na retomada da Europa Ocidental, que foi uma corrida, na verdade, né? Os americanos correm por ali até a Bélgica, até Berlim, embora Hitler tente de novo. Né? Então, outra coisa, isso que tu falaste eu acho muito importante. Parece que hoje em dia todo mundo está produzindo mais cinema local. Assim. Tu tem muitas produções dinamarquesas, tu tem muitas produções russas, muitas produções tchecas, filmes alemães também mais contemporâneos e abordando a guerra também. Né? Tu tem um cinema mais diversificado, né? Não está mais tão centrado só numa versão americana da guerra. É que durante muito tempo, como Hollywood controlou isso e como Hollywood tinha mais dinheiro para colocar na produção e tinha os melhores diretores e os melhores atores, eles ficaram mais ou menos com o monopólio do imaginário sobre a Segunda Guerra Mundial, principalmente em lugares onde tu não tinha acesso. A gente não tinha acesso a outras filmografias. Só na década de 80 vão chegar aqui filmes como, por exemplo, Quando as Cegonhas Voam, e chegaram aqui em VHS, né, no Brasil. Ou A Balada do Soldado, A Infância de Ivan, filmes do lado russo, contando a história. Né? Então a gente foi meio que conduzido por uma visão norte-americana. Além de filmes e além do streaming, a gente tem que lembrar que sempre houve séries de televisão, houve muitas séries. Então, quando eu era criança, passava Combate, que era uma história dos americanos do desembarque do dia D até entrar na Alemanha. Não, os americanos sempre faziam a mesma tática, mas como eu era criança, eu gostava de ver. Vamos dar a volta. Eles surpreendiam os alemães dando a volta nos alemães. Mas era interessante. E era um monopólio, digamos assim, né? Só tinha a versão norte-americana da guerra. Esse uso do cinema e essa educação informal do cinema, ela funciona muito, né? Então, se tu pegar o número de filmes norte-americanos feitos sobre a Segunda Guerra Mundial é gigantesco, imenso. Né? Embora a Inglaterra tenha feito um número razoável, os americanos fizeram muito mais. E também tem a questão dos filmes dos perdedores da guerra, como é que eles vão retratar a guerra. Os alemães, nos anos 40, no final dos anos 40 e início dos anos 50, também vão produzir uma série de filmes, alguns muito bons até. E os japoneses vão fazer, geralmente, uma abordagem mais pacifista da guerra, durante muito tempo. Só vão mudar esse eixo pacifista mais próximo agora do século XXI. E no século XXI, meio que abandonaram o eixo pacifista. Vamos para um eixo, o Japão merece ter armas e vai lutar até o fim. Acabou esse negócio de pacifismo. Queria pegar um gancho aí. Eu quero pegar um gancho de uma pergunta, mas, Bruno, tem algum comentário, alguma coisa?
Não, não, só. Tá, Só deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer um eixo aqui, ó. Esse aqui na verdade, uma parte da produção norte-americana pró-soviéticos, né? Miss V from Moscow, a canção da Rússia, Foco no Oriente. Como é que é o nome desse filme, cara? O nome original desse filme, eu me esqueci agora. O nome original desse filme. Pá, cara, eu vou ter que voltar nisso aí para descobrir o nome. Mas esse é um filme que é tudo idílico, assim, a União Soviética e até os alemães invadirem. Eu me Mas esqueci o isso é nome. durante a guerra, Nilo. É tudo durante a guerra. Isso aqui É. é tudo durante a Segunda Guerra Mundial. Né? São They filmes Got Me produzidos Covered. durante a Segunda Guerra. São filmes produzidos durante a Segunda Guerra Mundial para fazer propaganda da União Soviética. Tá? Eu me esqueci o nome daquele Foco no Oriente ali, com Dana Andrews, que esse é um filme que vai ser considerado, depois o cara vai ter que responder ao macartismo por causa desse filme, porque a União Soviética é um paraíso, assim. O Bob Hope, que era um grande comediante aqui na extrema-direita, também vai fazer um filme pró-russo. The Three Russian Girls, esses dois cartazes aqui, vou fazer outro surgir aqui, ó. Mission to Moscow, é a história do vice-presidente americano que vai até Moscou encontrar com Stalin. Então, os expurgos de Moscou, na verdade, são os julgamentos assim contra terroristas mesmo. É extremamente pró-Stalin o filme. Tá? O Esse filme está no YouTube, não estão? Eu lembro de algum desses... maioria deles, cara, mas às vezes tu consegue eles, tipo... o garoto de Stalingrado, tipo, eu consegui só ele com áudio em russo, cara. E aí é meio saclebê, assim, para te ouvir. Tu tem que fazer uma pesquisa ali para te conseguir neutralizar um dos áudios, porque eles põem o áudio sobre áudio na Rússia. Ele é dublado sobre o áudio original. Então, o áudio original está mais baixo do que o áudio em russo. Mas dá para acompanhar, até porque é um filme, assim, rastro de barato, né? Ali tem a Batalha da Rússia, que eu já tinha mostrado, e todos esses filmes feitos durante a Segunda Guerra Mundial, filmes de ficção pró-Rússia, eles vão ser acusados de serem infiltração comunista em Hollywood, porque, na verdade, já existia um comitê de atividades anti-americanas antes da Segunda Guerra Mundial. Ele só é paralisado por causa da guerra. Então, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele vai ser retomado no final dos anos 40 e início dos anos 50. E aí esses filmes que foram produzidos para enaltecer o aliado na época da Segunda Guerra Mundial, eles vão ser cobrados como peças de propaganda comunista, como se Hollywood fosse comunista, ou como se aqueles diretores, né, fossem comunistas. Anatoly Litvak, que é o diretor do Foco no Oriente ali, que eu não lembro agora o título original dele, ele vai ser processado, mas ele acaba se livrando. Ele vai ter vários filmes de Segunda Guerra Mundial. Robert Taylor vai ter que dar depoimento, né, depoimento lá no Comitê de Atividades Anti-Americanas. E ele vai ser uma testemunha favorável, aliás, favorável ao comitê, né, hostil aos comunistas. Então, esses pecadilhos aí foram todos eles cobrados. E tem outros caras que não aparecem aqui, no caso, como os grandes diretores de cinema, os grandes diretores de estúdio de cinema, também foram meio que convocados, assim, ou participaram da guerra. Se a gente for levar em conta o Daryl Zanuck, que na época era o diretor da Warner, e mais tarde vai ser o da Fox, ele virou coronel, foi à guerra, vestiu uniforme, participou de eventos, viagens, né, e produziram peças de propaganda encomendadas pelo governo, vários filmes encomendados pelo governo. Os estúdios engajaram mesmo, né? Aqui em Stalingrado, né? E aí são outros filmes depois do pós-guerra, né? E aí são filmes depois, como são filmes Sim, depois... ali passou ali no canto, daí já eram outros pós-guerra, filmes russos mesmo, pró-União Soviética. Houve um engajamento mesmo de Hollywood e ele foi cobrado. Mas também Hollywood se achou
que ela podia cumprir um papel no pós-guerra. Não? O Zanuck é o cara que diz que eles tinham os meios e o know-how para reeducar o mundo através do cinema, que o cinema era essencial para te reeducar o mundo. E aí entra essa coisa que vocês já estavam falando, né, de contar, narrar a Segunda Guerra Mundial numa perspectiva norte-americana, como os defensores da liberdade e tudo mais, e Hollywood vai produzir isso de uma forma muito forte, muito eficaz, vai convencer muita gente e vai dominar, assim, sem concorrência, muitos mercados. Então, isso, de certa forma, vai ao encontro do que tu dizias sobre a gente até mais ou menos 1998, ali com o resgate do soldado Ryan, ter essa visão de que a guerra foi ganha pelo Ocidente, principalmente a guerra na Europa, quando 3/4 do peso acabou sendo jogado contra a União Soviética. E também a gente tem que entender que a dimensão das forças no pós-guerra, elas não eram iguais. E do ponto de vista cultural, Hollywood era uma mega indústria que todo mundo queria ver. Né? Todo o mundo inteiro, de certa forma, estava sendo americanizado por Hollywood. Né? E Hollywood servia para narrar também o início da Guerra Fria e contar esse passado da Segunda Guerra Mundial numa perspectiva norte-americana. Ele não é nem soft power nesse caso. Né? A gente pode dizer que ele é parte de uma política muito bem pensada. E se a gente for correr atrás de livros que colocam Hollywood como um instrumento político, tem aquele livro também, A CIA e a Guerra Fria, Quem Pagou a Conta, tá? Da Frances Saunders, que é uma inglesa. É um livro muito interessante, tá? Porque ele ali já coloca que vai ter o comitê norte-americano para pensar a Guerra Fria, Psychological Strategy Board, tá? Que é do C.D. Jackson, que era o cara que pensava a Guerra Fria, pensava a guerra psicológica durante a Segunda Guerra Mundial. Ele vai ser o cara que vai fazer as diretrizes para a Guerra Fria. E nas diretrizes da guerra psicológica para a Guerra Fria, existe uma que diz que eles precisam mobilizar Hollywood. Hollywood precisa ser um dos vetores para a Guerra Fria, para mobilizar do ponto de vista psicológico, né? Toda ação de guerra clássica, na verdade, já era pensada como um instrumento de guerra psicológico. Vamos por ordem cronológica, então. O Anthony Beevor tem Creta, 1940. Isso é raro de achar. Aí depois ele tem um livro sobre uma espiã soviética, Olga Tchekova. Sim. Depois ele tem Stalingrado, que é um livro bem anticomunista. Aliás, o Anthony Beevor é bastante anticomunista. Tá? Muito. O livro Aliás, dele sobre a matéria da Rússia é uma característica da historiografia britânica, o anticomunismo. Acho que é meio que eles fazem uma oposição àqueles historiadores que a gente usou muito aqui, que é o Hobsbawm, como é que era o nome do outro, Flaviano? Christopher Hill, os marxistas ali ingleses, que eram bons historiadores, né? Eles têm o Dia D, a Batalha das Ardenas. Eu tenho esse e o Dia D, a versão que já é amarela. E Berlim. A Batalha de Berlim, que é uma batalha que morrem 40 mil soviéticos para tomar Berlim, né? Deixar daí, tipo assim, 1/6 dos americanos mortos na Segunda Guerra Mundial só na Batalha de Berlim. Nilo, assim, uma pergunta. E o livro da Saunders é esse aqui, ó. Ele está esgotado, mas ele é muito bom. Quem pagou a conta? A CIA e a Guerra Fria. Tá? E essa gente aqui, C.D. Jackson, esses caras, eles pertencem também a um grupo de mídia, Time Life. Tá? Nilo, assim, fica a dica. Eu acho que a cinematografia, pensando já em Hollywood e Segunda Guerra, eu acho que ao longo da Guerra Fria, década de 60, 70, um pouco hoje, o cinema norte-americano se revê ou faz algumas críticas. Por exemplo, o papel dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, na América Central, década de 80. Mas eu não sei se tem algum filme mais conhecido dos Estados Unidos que reveja ou pelo menos coloque um pououco na berlinda o papel americano na Segunda Guerra, né? Assim, que relativize o papel deles, cidade civil sendo bombardeada, etc. Cara, daí documentário. Documentário tem que pegar o documentário do McNamara. Tá.
Sob a névoa da guerra. Que Sob a daí o névoa da guerra. McNamara vai dizer o que ali, né? Se nós perdêssemos a guerra, nós seríamos considerados criminosos de guerra, principalmente pelo que eles fizeram no Japão. E aí ele não tá se referindo às bombas atômicas em específico. Ele está se referindo à ideia de cálculos. Quanta gente a gente precisa matar, quanto precisa destruir de cada cidade japonesa para acabar com a guerra. E queimar cidade após cidade, incendiar as cidades de ponta a ponta, matando. A ideia do bombardeio estratégico, que é mostrado muito nos filmes de guerra, e que é mostrado também agora numa série que saiu há pouco, saiu a terceira série do Spielberg, né? Eles têm Band of Brothers, The Pacific e essa agora sobre a 8ª Força Aérea, que luta Mestres na do Ar. Europa. Eu Mestres acho do que é Ar. Mestres do Ar. Mestres do Ar, que é a mais fraca, inclusive, das três. Das três séries é a piorzinha. Mas a ideia do bombardeio estratégico nunca foi nós vamos acertar a fábrica. Nós vamos matar todo mundo. Nós vamos matar geral. É um massacre. Eles não tinham nenhuma capacidade de acertar a bomba no alvo certo, pelos visores que eles usavam. O negócio era largar um tapete de bombas. E durante toda a minha infância, que eu era um cara que via muito televisão e dava muito filme antigo, e nos filmes, se a gente pegar, sempre os caras vão dizer assim, não, nós precisamos lançar a bomba sobre o local certo, nós vamos lançar a bomba. Isso é uma balela, né? Isso é uma propaganda, isso é uma distorção cognitiva, na verdade, para a gente acreditar que a guerra era algo assim, não, nós vamos atacar somente o inimigo no lugar estratégico. Não, bombardeio estratégico era matar todo mundo. Tá? Destruir a cidade. Destruir a cidade é destruir as pessoas da cidade também. Destruir a infraestrutura da cidade. Tem uma fala do Arthur Harris, né, que era o comandante da Força Aérea Britânica. Bomber Harris, que era o de-housing, né, que era o desalojamento. O quanto eu posso destruir de uma cidade para fazer que a moral dessas pessoas acabe, porque elas não vão ter casa, não vão ter de comer, não vão ter nada. Eu só vou ter que forçar um deslocamento dessas pessoas. Mas é que, na verdade, todo mundo lutou mais daí quando foi bombardeado, ficou mais indignado. Que eles deveriam saber por experiência própria, porque os alemães bombardearam Londres e várias cidades inglesas, não no mesmo grau que a Alemanha foi bombardeada. Tá? Nem perto. Não no mesmo grau. Nem perto, porque a Alemanha não tinha... Perdão, diga. Não, vai lá, comenta ou pergunta depois. É porque assim, não porque a Alemanha não tinha força de bombardeiros estratégicos que os aliados tinham depois, né? Só tinha bimotor. Aí... Levava pouca carga e a arma era uma arma tática. A Luftwaffe era para agir em combinação com o esquema da Blitz. Tu avança com blindados, ataca o ponto mais forte e daí tu consegue romper a defesa e avançar. Aí, quando se depararam com o canal, terminou a brincadeira. E na Rússia eram as distâncias. Os caras colocaram as fábricas numa linha onde os bombardeiros alemães não chegavam. E aí não teve o que fazer. Teve que aguentar no osso, não deu. Foi para banho. Nilo, assim, duas coisas da Segunda Guerra, assim, que filmes sobre a Segunda Guerra que muito aborda. A gente falou no dia D, nessa construção pelo cinema do dia da vitória, assim, do dia D até, enfim, década de 90, talvez muda um pouco agora. Mas outros dois pontos, assim, que eu queria que tu também talvez falasse de alguns filmes do pós-guerra, que é o Holocausto, a abordagem sobre os campos de concentração e a abordagem sobre a própria bomba atômica. Tá, esse é bem legal. A bomba atômica fica um pouco mais, talvez, documentários, mas questão do Holocausto também, talvez a década de 90, com aquele filme A Vida é Bela, do italiano, do Benigni, Roberto. 1998 também. É o mesmo ano do Resgate do Soldado Ryan. Como é que estão esses temas tão assim pesados para a cinematografia que aborda a Segunda Guerra nessas décadas de Guerra Fria e nesse final de Guerra Fria até hoje? Se é possível fazer uma abordagem mais geral também, assim. Cara, o Holocausto, cara, tu poderia fazer todo um podcast só sobre ele, porque é uma história curiosíssima, assim, da construção visual, da construção imagética do Holocausto através do cinema. Primeiro porque não era uma coisa da qual se quis falar muito depois de terminada a guerra. E não existiam muitos filmes. E não houve muitos filmes, né? Então, tu vai conseguir alguma coisa sobre o Holocausto. Se tu pesquisar muito, tu acha alguma coisa que faz referência durante a guerra. Mas é pouca coisa.
E passada a guerra, tu vai ter alguns filmes poloneses, e na década de 50 e 60, especialmente o leste da Europa é que comenta o Holocausto. O leste é quem comenta. O Holocausto meio que explode para o Ocidente em 1959, quando é adaptado a história da menina, cara, da Anne Frank. menina na Holanda lá, da Anne Frank. Anne Frank. Anne Frank é transformado num blockbuster também, né? E aí nós vamos ter, porque antes disso, o Holocausto, tu tinha pouquíssima coisa, né? Tu tem, assim, um filme em 1940 que fala da perseguição aos judeus, que é Tempestade da Alma, que é um filme hollywoodiano com o James Stewart. Deixa eu ver se eu consigo pôr ele aí na tela. Dá para ver agora? Só amplia ele pra gente, por favor. Mortal Storm. Tá? Esse filme não fala, embora é uma família judia, ele não pode dizer a palavra judeu, porque Hollywood não dizia a palavra judeu. Era proibido. Para vocês terem uma ideia, assim. Então é um filme que mostra assim os não arianos sendo perseguidos, tá? Aí depois tem o Sublime Sacrifício, 1940, Pastor Hall também, que vai tratar de campos de concentração, mas não são campos de extermínio, né? Esta Terra é Minha é um filme do Jean Renoir, feito em Hollywood, daí ele é um pouco mais corajoso. Se vocês olharem aqui, ó, no rosto do menino tem um G, um J, de judeu, Juden, tá? Que não era permitido falar em Hollywood. Esse filme aqui é muito bom e ele saiu em DVD no Brasil há pouco tempo. None Shall Escape. Eu não me lembro como é que é o título em português dele, porque em português não é nem parecido com a tradução literal, mas ele tem inteiro no YouTube, tá? Com legenda. Então é um filme que ele não fala das atrocidades. O primeiro filme a falar de atrocidades é Nazi Atrocities, que é um filme que vai ser usado para ser exibido no julgamento de Nuremberg, e depois ele vai passar em alguns cinemas durante um curto período de tempo no mundo. Tá? É um filme feito por aquela equipe de diretores que foi mandado para a Europa, que aparece no Five Come Back, ou Cinco Voltaram, que é o John Huston, William Wyler, George Stevens, Frank Capra e John Ford. Se eu não me engano, é o George Stevens, que é o cara que conseguiu as imagens dos campos alemães. Aí tu vai ter alguma coisa na Alemanha, Os Assassinos Estão Entre Nós, é bom filme esse. Muito bom. 46, né? É, bom filme. Casamento nas Sombras, pela foto ali tu tá vendo que é a deportação. Eu só consegui alguns textos sobre esse filme, eu não consegui esse filme. Tá? Gestapo, Morituri é sobre campo de concentração também. E aqui é um filme judeu, polonês e israelense. Tá? Filmes poloneses, A Última Etapa também foi lançado, acho que em vídeo. E aí Hollywood entra na coisa. O primeiro filme hollywoodiano sobre o Holocausto é Perdidos na Tormenta, do Fred Zimmerman, com o Montgomery Clift. Mas é um filme que trata assim num plano sem mostrar atrocidades. É a história do menino que esse soldado americano encontra nas ruínas lá, e o menino tem a tatuagem do número, e aí ele vai atrás. Aí, ó, como dá para ver, filmes poloneses, sua maioria no leste, ó. Tchecoslováquia, Distant Journey, Estados Unidos e Alemanha, o cinema é Yiddish, é um filme feito por judeus. E aí os filmes norte-americanos tratam do preconceito contra judeus num período em que Hollywood vai cobrar a conta. Nós temos aí dois filmes, Crossfire e Gentleman's Agreement, né, que vão ser um filme cara, eu tô caduco, cara, eu esqueço o nome dos diretores, cara. Que coisa é isso, cara. Eduard Dittmer é o Crossfire e o Gentleman's Agree é
grego, como é que chama? O grego aquele do filme do Marlon Brando, lá do Porto. O Elia Kazan. Elia Kazan. Isso aí. Ó, imagina o dia que eu ia me esquecer do Elia Kazan. Isso que dá, né? Depois do Covid, Mas é a minha década de mente... 50, Nilo, né? Mas eles são da década de 40. E eles 40, tratam da questão do antissemitismo nos Estados Unidos. Só que esses dois diretores, quando tratavam dessas questões sociais, eles vão ser enquadrados pelo macartismo. Não pode tratar do antissemitismo dentro dos Estados Unidos. Então, nesse período, tu não tinha filmes sobre o Holocausto. Tu vai começar a ter, tipo, Terrível Suspeita 51 já. E aí é tipo, é uma coisa muito, muito en passant, assim. Isso aqui é um programa de televisão que vai relembrar a vida de uma sobrevivente do Holocausto, Anna Bloch. E aí tu tem o Kirk Douglas, que é judeu, fazendo o filme sobre um judeu que vai para Israel, mas ele é traumatizado, ele é um sobrevivente do Holocausto. Então, esse é praticamente o segundo filme de ficção sobre o Holocausto em Hollywood. Tu tem o filme do Alain Resnais, Noite na Neblina, que é curto, mas é bom, né? E tu tem muitos filmes referindo a questão dos judeus nos Estados Unidos. Singing in the Dark, que é um filme judeu também. E aí começam alguns filmes sempre periféricos. Todos os filmes mais sérios sobre o Holocausto, esses que estão passando para vocês aí na tela, eles são do leste. Em 59, o Gillo Pontecorvo, que é um comunista italiano, faz um filme muito impressionante, que é Capo, né? Mas não é Capo que vai chamar a atenção do mundo para o Holocausto. Na verdade, é o Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank meio que reconta a história. E o Diário de Anne Frank, na verdade, teve que sofrer assim, uma depuração. As características mais judaicas da Anne Frank foram apagadas. Ela foi transformada num modelo mais ocidental, assim, genérico, e menos uma judia, como ela era de fato. Tá? E aí teve muitas versões do Diário de Anne Frank. Talvez tenha sido algo dos mais feitos. E aí, com o Diário de Anne Frank, meio que tu abre uma brecha para recontar o Holocausto. Mesmo assim, leva tempo, né, para o Holocausto chegar às telas. E o Holocausto continua sendo meio que enquadrado quase sempre a partir do leste. O Eichmann também vai chamar a atenção sobre o assunto, porque o Eichmann vai ser julgado, e aí começam a surgir filmes ocidentais. Esse é um filme da Alemanha Oriental muito bom sobre o Holocausto, né? A década de 60, quase toda ela era marcada ainda por muitos filmes tchecos, filmes húngaros, filmes alemães orientais, e surge um filme norte-americano, O Homem do Prego, tá? Que é muito interessante. Começam a surgir os filmes americanos, mesmo assim eles são poucos. Qual é o grande fenômeno que chama para o Holocausto na década de 70? Ele não é um filme de cinema. A produção de filmes do Holocausto, no pós-Segunda Guerra Mundial, ela era meio pequena na década de 70. E ele era geralmente um assunto referido, né, para contar algum tipo de drama, alguma outra coisa, uma passagem, um sobrevivente. Não eram filmes tão abordando a questão mesmo. Esse alemão aqui é muito bom, A Morte é Meu Ofício. O que vai deflagrar, digamos assim, uma nova abordagem sobre o Holocausto é a série feita para televisão, Holocausto, em 1978. E ali, sim, ali foi meio que massificou o conhecimento sobre o tema e meio que abriu o caminho no cinema para o Holocausto. Tá? A série tinha uma piada muito ruim sobre isso, que a série teve mais audiência que o próprio Holocausto na Alemanha. Né? E era uma piada que se fazia na época, né? Porque ninguém falava do Holocausto na Alemanha. E aí, os anos 80 vão adentrar com filmes, bastante filmes, e o que vai mudar de novo a questão do Holocausto
que é uma produção gigantesca no cinema, vai ser a Lista de Schindler, porque a Lista de Schindler joga digamos assim, o confronto ou a abordagem sobre o Holocausto num patamar que até então não tinha sido feito. É um filme com uma produção cuidadosíssima, de locações, de fardas, de como seria o contexto dentro de um campo de concentração, e é um filme que vai ganhar o Oscar. E o Oscar, and the winner is, na verdade, é um prêmio que alavanca qualquer tipo de cinematografia e qualquer assunto. Né? Com a Lista de Schindler, o Holocausto vira daí um dos temas mais referidos e é um filme que, a partir de 1998, 94, aliás, não tem um ano que não tenha um ou mais filmes sobre o Holocausto. Tá? Agora, no século XXI, nós devemos ter aí perto de 200 filmes sobre o Holocausto. Não, 200 eu não digo, mas mais de 100 com certeza. Aí, ó, já estão surgindo aí. Ó. Tudo isso é produção sobre o Holocausto. Né? Tem anos que tem 4, 5 filmes de Holocausto. Além disso, tem filmes para televisão. E fora esses que estão passando na tela aí para vocês, ainda tem a questão dos documentários, que eu não tive tempo de listar ainda os documentários sobre o Holocausto. Então, é uma produção gigantesca, tem filmes poloneses, filmes alemães, filmes norte-americanos, filmes ingleses, filmes húngaros, filmes tchecos, filmes romenos. É que o Holocausto holandês, né, belga, o Holocausto aconteceu ou tocou todas essas sociedades, porque houve pessoas deportadas de quase toda a Europa Ocidental dentro do Holocausto, ou se não houve pessoas deportadas, houve pessoas escondidas, né, que precisaram se esconder ou fugir, ou se refugiar em toda a Europa. Então, a produção sobre o Holocausto, e isso, assim, filmes que têm uma abordagem mais direta, porque ainda teria outros que têm uma correlação com o Holocausto. É muito filme, Nilo, assim, muito ó, filme. e uma pergunta, assim, a gente já pode talvez ir fechando, Bruno, algum comentário, alguma coisa, mas eu queria colocar uma pergunta assim, Nilo. E essa profusão de streamings aí, né, que nós temos acesso a vários filmes de vários países. Tem muito filme ucraniano, na sua questão com a União Soviética, com a Rússia, filme bielorrusso, Propaganda, né? filme holandês, filme polonês, filme dinamarquês, que nós temos acesso pelos streamings. Tu acha que assim essa noção cinematográfica da Segunda Guerra talvez começou a pelo menos ganhar amplitude, apesar de várias posições aí muito ideológicas desses filmes aí, mas eu acho que se começou a se desconstruir um pouco essa Segunda Guerra muito americanizada que o século XX construiu. O que que tu acha disso? Alguns comentários. Pois é. O fenômeno do streaming, né, na verdade, ele dá acesso a muita coisa, a, a, a outros tipos, a outra cinematografia que nós não estávamos acostumados, ou nós não tínhamos acesso até então. A gente não acessava tanta coisa. Então, na verdade, no streaming eu procuro mais coisa antiga do que coisa atual, que daí eu não vi muita coisa que foi feita em outros lugares. Mas tu tem muito mais acesso, o próprio cinema inglês não era tão comum aqui, mas tem muitos filmes do leste, poloneses, tem filmes tchecos, filmes russos, filme húngaro, dá para ter acesso a quase tudo, embora a gente não esteja também tão acostumado, às vezes, com o tipo de linguagem desses cinemas. Eles procuram, de certa forma, emular Hollywood, porque o Hollywood é um cinema mais universal, digamos assim, ou foi tomado como um cinema universal. Até o próprio cinema alemão mais contemporâneo, né, que tem feito muito filme, a gente vê que os cinemas europeus, de certa forma, renasceram, né? Eles têm muita produção agora local, tem muito dinheiro para fazer filme e acho que tem um mercado, né? E acho que a União Europeia dava essa condição aí de circular esses filmes e fazer circular essa visão deles sobre eles mesmos. E é importante, acho que eles se deram conta também que se tu não tem indústria cultural, tu vai ser narrado pelo outro. A tua história vai ser contada sempre pelo ponto de vista norte-americano. Então, é muito interessante que se tenha essa indústria cultural em cada país. É essencial que os países tenham sua própria indústria cultural. Pode fazer filme ruim também,
Filme ruim também as pessoas vão ver e também serve para discussão. Então, como o Flaviano tinha colocado ali essa questão da Ucrânia, se a gente procurar alguns streamings, na verdade, eles são bem seletivos no que eles colocam à disposição, né? A gente não acessa nada russo sobre a questão da Ucrânia, mas sobre os ucranianos e a visão dos democratas construíram aquela coisa conspiratória da Ucrânia, tu tem aos montes, assim, né? Fabulações, elucubrações, distorções cognitivas grosseiras, se tem bastante. Ainda se luta nisso aí, e essas empresas são, de certa forma, comprometidas com esse, digamos, não é o mainstream, eles são comprometidos com o status quo desses países, né? Estados Unidos, União Europeia, Inglaterra. A Inglaterra é mais virulenta que a União Europeia, né? A Inglaterra é muito mais virulenta que a União Europeia. A Inglaterra é um país mais seguidor dos Estados Unidos que a União Europeia, né? Mas, mesmo assim, eles também entraram nas competições por ter uma indústria cultural local, por contar as coisas a partir do seu ponto de vista. E era importante que nós tivéssemos também, né? Uma coisa que foi muito sucateada no Brasil nos anos Temer e Bolsonaro, e que daí, na verdade, nos deixa mais ainda capengas e dependentes do que vem de fora. Aí nós vamos ter uma leitura do mundo, inclusive do nosso mundo, feita de fora para dentro, né? Não, eu quero Anhangabaçu verde e amarelo. Vamos devorar eles e devolver eles de volta para a natureza com a versão brasileira. Sobre essa questão do Holocausto, né, muito, muito trabalhada, e a questão do trauma atômico também, né, porque a gente nunca teve de novo o uso, ainda bem, né, a gente nunca teve de novo o uso de bombas nucleares ou atômicas, enfim, que seja. Isso aqui eu achava muito legal, cara, de repente, só para ter a imagem aí, ó, para vocês conseguirem editar a imagem aí, ó. Estão ligados nessa aí? Sim. Nossa. Pernalonga é o Stalin, meu. Até o Looney Tunes entrou na Segunda Guerra Mundial, né? Como propaganda. Então, às vezes, a gente perde um pouco a dimensão disso, do quanto a propaganda era importante, a propaganda interna nos Estados Unidos, né? Ó, Pernalonga, o Patolino, o Lobo Mau. E aqui tem dá para usar isso aqui de dois sentidos, né? Aqui o Lobo Mau aparece como um nazista que vai bater na porta dos porquinhos. Mas o original do Lobo Mau e os Três Porquinhos, o Lobo Mau, quando bate na porta dos porquinhos, ele é o quê? Ele está disfarçado do quê? De um vendedor judeu. Porque o Disney era extremamente antissemita, né? Então, ele batia na porta como disfarçado de judeu. E aí os distribuidores, porque o Disney, na verdade, tinha o estúdio dele, mas ele dependia da RKO, por exemplo, para distribuir os filmes deles. E aí houve uma pressão em Hollywood e ele teve que tirar existe esse fragmento do Lobo Mau vestido como um vendedor judeu, quando ele bate na porta. E o veículo serve tanto para mostrar ele como judeu quanto como nazista, ou seja, depende de como tu usa, não é em si, não é o cinema em si que é o mal, não é a televisão em si que é o mal, não é o celular em si que é o mal, depende da utilização que tu vai dar para ela. Tu pode convencer, tu pode educar, tu pode deseducar, tu pode fazer propaganda. Tu pode fazer pensar também através do cinema. O veículo é um veículo. Ele até pode fazer parte da mensagem em si pela maneira como ele organiza as ideias ou nos faz organizar as ideias, mas ele não tem um valor pejorativo por si só, né? Não é intrínseco ali, o valor dele é tudo, todo celular é ruim, toda imagem é ruim, todo filme, toda televisão é ruim. Depende de como nós vamos utilizar, né? Uma coisa a mais aí, cara. Vamos já meio que fechando para poder depois editar num tempo. Nós temos a questão do Brasil, né? Que nós não falamos nada. E o Brasil é uma questão, e a América Latina por si só, do soft power. Está aparecendo aí o Joey Carioca. Tá. José Carioca. Brasil, Rio de Janeiro. Mas aí, na verdade, você já foi à Bahia, né?
Saludo Amigos era a questão do pan-americanismo e foi feito em 1942, quando o Disney foi retirado dos Estados Unidos para fazer uma viagem, porque ele foi necessário afastar ele de Hollywood, porque existia uma greve gigantesca nos estúdios dele e ele queria demitir todo mundo, todos os desenhistas. Então, para negociar, os caras acharam mais fácil tirar ele de lá e aproveitaram para usar essa viagem à América Latina para que ele pudesse consultar e buscar personagens. Então, Alô Amigos, que eu acho divertidíssimo. Às vezes eu passava em sala de aula até algumas cenas, aquela do gaúcho no Pampa argentino é hilário, que é o Pateta, né? Que é transferido do Texas para o Pampa argentino, né? E daí depois Você Já Foi à Bahia, que coloca a irmã da Carmen Miranda, a Aurora Miranda, como sendo a baiana típica ali que vai dançar com uma cena que era já sofisticada para a época, que é combinar animação com filme, né? Pessoas ou atores com animações, né? O Disney, nesse filme aí, também tem o papagaio brasileiro, o pato americano e o galo mexicano, né? Carmen Miranda também, né? Carmen Miranda, que apesar de não ser brasileira, era naturalizada, era uma portuguesa, e foi usada como um veículo para aproximação através dessa representação cinematográfica no cinema. Só que, na verdade, Carmen Miranda era uma coisa meio carnavalesca, essa roupa dela, esse tipo de baiano, né? E ela apareceu em mais de um filme, Uma Noite no Rio, Serenata Tropical, Entre a Loira e a Morena, sempre com esses balagandã, né? Abacaxi, banana na cabeça, né? Uma coisa que cria um pouco de um estereótipo. E à medida em que a guerra se aproximava do final, ela foi perdendo um pouco também desse espaço no cinema. Mas ela também foi responsável por um erro de cálculos do cinema norte-americano. Ela não foi responsável. Quem fez o filme com ela, né? Foi passar a Serenata Tropical na Argentina e os hermanos lá em 1941, se eu não me engano, ou 42, acabaram depredando o cinema, né? Quando a Carmen Miranda aparecia se passando por Argentina, né? Mas cantando em português, e aí quebraram todo o cinema. Foi um erro de cálculo do soft power norte-americano, né? Isso generalizar as culturas da América Latina, tem um problema grave, né? Não saber a capital dos países, não saber a língua que se fala em cada país, é um problema meio grave dos americanos. Parece que eles não costumam sanear esse pequeno problema, né? E Nilo, assim, se hoje fosse fazer um filme, Memórias do Cinema 80 anos, seria impossível, né? Porque assim, se fosse honesto, teria que ser uma produção assim, com vários pontos de vista, né? Uma série gigantesca, né, Flaviano? Uma série assim, Deveria ser uma série, e aí tu ia criar os enfoques, criar roteiros dentro dos enfoques que tu queria dar, tipo, política é complexo pra caramba, porque deve ter política sobre qualquer coisa. Inclusive, a mas, política interna americana é muito tratada em filmes, né? Eles trataram muito. Uma coisa que tu falou ali importante e que às vezes a gente não se dá conta é que a maior parte dos filmes dos anos 90 eram contra a guerra do Iraque, por exemplo, do início dos anos 2000. Eram contra a guerra do Iraque. Mas os que ganharam destaque e que foram premiados eram os a favor da guerra, né? Os que eram apologéticos à guerra, os que viraram And the Winner Is... Qual que o The Winner Is? É o Guerra contra o Terror, é o não sei o que mais escuro, A Hora Mais Escura. A Hora Mais né? Escura. A Hora Mais Escura, Guerra contra o Terror, Sniper americano, que, eu vou te contar, o Clint deu um tiro fora do alvo, né, meu? É um filme de propaganda, assim, e é um filme sucesso nos Estados Unidos do ponto de vista até de bilheteria. Né? Tu consegue ainda fazer um filme pura propaganda, mas embebido naquele americanismo mais tacanho, assim, do homem que ama a sua arma. Credo.
O homem que ama sua arma, né, velho? E atira mais que qualquer um, né, velho? E a cena que ele mata a criancinha, então, assim, mas a criancinha era terrorista no fim. Ah, que bom que ela era terrorista. Mas se não fosse, ele teria matado também. Eu tô rindo, né, cara? Mas é trágico, assim. É um filme de propaganda que eu cheguei a ficar com uma náusea no cinema. Porque esses filmes tu tem que ver no cinema, né, cara? Para pegar essa primeira impressão. Enfim. Bom, professor Neil, eu só queria agradecer a sua presença, né? Basicamente foi uma palestra, uma aula aqui para todo mundo. Agradecer também a presença do professor Flaviano, um dos coordenadores do EPPE. E assim nós encerramos o nosso primeiro episódio da série de efemérides de 2025.